Tudo bem com vocês? Aqui é o professor André com mais uma videoaula, tá? O tema da aula de hoje é transformações geométricas no plano cartesiano, tá? Então o professor vai lendo e conforme for necessário, vai parando e explicando, ok? Então vamos lá, transformações geométricas no plano cartesiano. Então vamos relembrar o plano cartesiano, né? Construímos duas retas perpendiculares, né? 90 graus, em que a horizontal é o eixo das abscissas x e o eixo vertical das ordenadas y. Veja, então olha aqui, nós temos o eixo x, tá? Que é o das abscissas, e o eixo y, que é das ordenadas, tá? Então aqui, ó, ele tem o eixo 0, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode fazer muito mais. E aqui é o contrário, né? Anda negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. E nas ordenadas aqui, ó, subindo, nós vamos ter os positivos, e para baixo nós vamos ter os negativos, tá? Então vamos andar aqui um pouquinho. Opa, passar um pouco aqui. Isso, vamos lá. Os pares ordenados são formados de dois números desta maneira, x e y, onde o primeiro se encontra no eixo das abscissas e o segundo no eixo das ordenadas, tá? Então esse x aqui, ó, o primeiro número vai estar sempre aqui, ó, no eixo x, e o y vai estar sempre aqui, ó, no eixo y, tá? Então vamos lá. Agora vamos achar os pares ordenados x e y dos pontos A, 1, 1, B, 1, 2, C, 2, 2 e D, 2, 1. Olhe no ponto A e veja que vou primeiro no número x, que é 1, e depois subo até o ponto 1 do eixo y. Olha só. Então aqui, ó, o A, 1, 1. Então vamos ver aqui, ó. 1, tá? Ó, 1. Aí eu vou ali, o número das ordenadas é 1 também. Então eu vou subir aqui, ó. Encontrei, ó. Esse é o ponto A, tá? Ó, o ponto B, 1, 2. Então vem aqui, ó. 1. Aí subo até o 2, ó. Marquei o ponto B. Ponto C, 2, 2. Venho até o 2 e subo até o 2, ó. Achei o ponto C, 2, 2. E o ponto D, 2, 1, tá? Venho aqui no 2, subo até 1, ponto D. Olha só aqui, ó. Marquei esses 4 pontos, tá? Vamos dar sequência. Ó, percebam que se ligarmos os 4 pontos, teremos um polígono. Neste caso, um quadrado. E os pontos se tornam as vértices, né, desse polígono, tá? Então, olha aqui, os pontos que nós encontramos, tá? A, B, C e D. Se a gente ligar, tá? Ele vai formar um polígono, né? A, B, C, D, tá? Então, vamos lá. Transformações no plano cartesiano. Se eu multiplicar os pares ordenados por 2, né? Os mesmos pares ordenados aí que a gente viu. Então, olha lá. A igual a 2 vezes 1, 1. É igual a 2, 2, tá? Ó, B, multiplicar os pontos por 1, 2, vai dar 2, 4. Se eu multiplicar o C por 2 aqui, ó, vai dar 4, 4. E o D, multiplicando por 2, vai dar 4 e 2. Aí, marcamos esses pontos no plano, obteremos uma ampliação por 2 da imagem, tá? Se eu tivesse feito uma divisão, eu teria uma redução, tá? Então, olha aqui. Marquei os pontos novamente, olha só. 2, 2, ó. 2, 2, ó. Um ponto aqui. Próximo ponto, 2, 4, ó. 2, 4. Olha aqui, tá? Próximo ponto, 4, 4, ó. 4, 4. Aqui, ó. Certo? E o outro ponto, 4, 2. 4 e 2, certo?
Vamos seguir aqui. Se multiplicarmos os pares ordenados por menos 1, teremos os números opostos ou simétricos, tá? Toda vez que a gente multiplica um número por menos 1, a gente vai ter o oposto dele, tá? O oposto de 1, menos 1, né? O oposto de 2, menos 2, e assim por diante. Então, olha lá. Sendo A 1, 1, então ele vai ficar menos 1, menos 1. Sendo B 1, 2, ele vai ficar menos 1, menos 2. Sendo C 2, 2, ele vai ficar menos 2, menos 2. E sendo D 2, 1, ele vai ficar menos 2, menos 1. Aí marcamos os pontos no plano cartesiano e obteremos uma reflexão em relação à origem, tá? Então, olha lá. Marcando os pontos, menos 1, menos 1, olha lá. Menos 1, menos 1. Marquei o ponto. Aqui. Menos 1, menos 2, ó. Menos 1, vem até o menos 2, ó. Marco outro ponto aqui. Menos 2, menos 1, ó. Menos 2, menos 1. Marco outro ponto aqui, tá? E menos 2, que eu esqueci aqui, tá? Ó, menos 2, eu marco outro ponto aqui, tá? Então, olha só, obteve uma reflexão em relação à origem, ao zero, tá? Então, vamos para o próximo. Se multiplicarmos apenas as abscissas por menos 1, né, que é o x, né, a abscissa é o x, teremos A, 1, 1, igual a menos 1, 1. O B, 1, 2, teremos menos 1, 2. O C, 2, 2, teremos menos 2, 2. E o D, 2, 1, teremos menos 2 e 1. Aí marcamos os pontos no plano cartesiano. Aí obteremos uma reflexão em relação ao eixo y das ordenadas, tá? Então, olha só. Se eu pegar os pontos, ó, menos 1 e 1. Vamos lá. Ó, menos 1 e 1. Marquei o ponto. Ó, menos 1 e 2. Vamos lá. Ó, menos 1 e 2, ó. Próximo ponto, menos 2 e 2, ó, menos 2 e 2, ó, aqui em cima, tá? E menos 2 e 1, menos 2 e 1. Veja, ó, obtemos uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas, tá? Certo? Então, vamos para o próximo. Se multiplicarmos apenas as ordenadas por menos 1, veja que primeiro nós multiplicamos as abscissas, né, que são o x. Agora nós vamos multiplicar as ordenadas, os y, tá? Então só eles vão ficar negativos. Então olha lá, teremos A, 1, 1, né, fica 1, menos 1. B, 1, 2, 1, menos 2. O C, 2, 2, 2, menos 2. E o D, 2, 1, 2 menos 1. Aí marcamos os pontos no plano cartesiano e obteremos uma reflexão em relação ao eixo x das abscissas, tá? Então, olha lá. 1 menos 1. Vamos lá. 1 menos 1. Olha aqui o ponto, tá? 1 menos 2, ó. 1 menos 2, ó. Próximo ponto. 2 menos 2, ó. 2 menos 2, marcamos aqui o outro ponto, e depois 2 menos 1, 2 menos 1, marcamos o outro ponto aqui, tá? Ó, obtemos uma reflexão em relação ao eixo das abscissas, certo? Vamos para o próximo aqui. Então, olha lá, aqui é a definição de isometria, certo? Isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura geométrica, mantém as distâncias entre os pontos. Ou seja, os segmentos da figura transformada são geometricamente iguais aos da figura original, podendo variar a direção e o sentido. Os ângulos mantêm também a sua amplitude. As isometrias simples podem ser as rotações,
as translações e as reflexões, tá? Então aqui eu fiz um desenho aqui para vocês, tá? Para mostrar, né? Então as reflexões nós vimos anteriormente lá, tá? Reflexão ao eixo de origem, tá? Reflexão ao eixo das abscissas e das ordenadas, tá? Aqui eu coloquei um outro tipo de reflexão, eu escrevi simetria, tá? Mas não deixa de ser um tipo de reflexão também, tá? O outro tipo lá foi o que nós vimos, tá? Então aqui a rotação é quando ele não sai do lugar, tá? A figura não sai do lugar, um ponto aqui, ó, ela gira em torno desse ponto. Então aqui eu fiz um giro de 45 graus, ó. O quadrado, eu girei ele aqui, ó, 45 graus, tá? Então aqui eu tive uma rotação, tá? E a translação, a figura se movimenta, ó. Então aqui, ó, se adicionarmos casas, ó, ela vai andando para cá, tá? Se adicionarmos aqui, ó, no eixo das abscissas, olha aqui, se pegarmos e subtrairmos aqui, ó, ele vai caminhar aqui, ó, para baixo, né? Então quando a figura só se movimenta, ela está translando, é translação, tá? Então, gente, agora eu deixei aqui para vocês, ó. Agora é com vocês. Construam um plano cartesiano, marquem os pontos A11, B23 e C31 e façam as atividades na plataforma, tá? Então vou encerrando por aqui a minha videoaula, tá? Vocês vão lá na plataforma, faz lá a atividade referente ao plano cartesiano aí que o professor colocou, tá? Vocês vão desenhar o plano cartesiano, vão marcar os pontos e fazer as atividades na plataforma, tá? Conforme o explicado, tá? Muito obrigado, pessoal. Vou terminando por aqui, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.